Estamos de volta com o programa de Mulher para Mulher. Olá para todas vocês. Eu tenho conversado, atendido mulheres e dentre muitos problemas, um dos problemas que elas sempre falam é a dificuldade, os problemas muitas vezes assim de estar na igreja e não ver mudança. Ah, dona Nanda, eu já estou na igreja há tanto tempo e não vejo mudança. Eu venho, eu participo, às vezes eu venho quase todo dia e, poxa, a minha vida ainda tá desse jeito, ainda tá e já faz tempo. E sabe, essas coisas, o nosso coração fica apertado, contrito, não de pena não, mas de revolta. Sabe, dá uma revolta dentro dos servos de Deus, porque como que a gente vai aceitar ouvir uma coisa dessa? Que você está vindo, mas que não tem mudança na sua vida. Mas sempre, sem exceções, quando eu começo a conversar e começo a fazer perguntas e ver como a pessoa... buscando as transformações e buscando o problema, porque é assim, não tem como você vir para Deus, você deixar Ele te transformar, deixar Ele te moldar e você continuar com a mesma vida. Eu não consigo entender, não existe, não tem como. Mas o que muitas vezes eu percebo? Sabe, minha amiga, se você não está disposta a deixar Deus te moldar, então realmente não tem como existir mudança na sua vida. Se você não está disposta a sacrificar as suas vontades pela vontade de Deus, realmente não vai ter mudança. Porque, claro, você não vai fazer nada diferente, então não vai ter mudança. Eu lembro de mim. Eu, quando cheguei na igreja, eu não queria mudança. Eu ficava lá, ficava sentadinha para agradar a minha sogra, eu não queria mudar. Mas teve um dia que, sabe, a palavra, ela começou a tocar. Ainda que eu estivesse ali de cara emburrada, ainda que eu... não tinha cara emburrada não, desculpa, porque eu fingia para ela que eu estava gostando, né, para minha sogra. Mas eu ficava ali por dentro, eu estava entediada. Mas aquela palavra começou a entrar. O pastor falava e alguma coisa sempre ficava. Sempre tinha, é verdade isso, verdade aquilo. E mesmo eu não concordando, assim, ali entediada, não gostando de estar ali, eu via coisas assim, poxa, é verdade, ele tem razão. Eu preciso parar de fazer isso. E tinha outras coisas que eu sabia que ele tinha razão, eu sabia que eu tinha de parar de fazer, mas eu não queria. Então, essa minha resistência de não querer mudar atrasou a minha vida. Eu lembro que eu já estava levando a sério, comecei, né? A palavra começava a entrar e tal, e eu comecei a prestar atenção e comecei a mudar em algumas coisas, já comecei eu era muito desconfiada, então aquela desconfiança foi caindo por terra. Eu comecei a ver, poxa, eles realmente querem ajudar, o que eles falam realmente é a palavra de Deus. Eu estava ali e eu estava vendo. Então aquela resistência, aquela coisa que eu tinha contra a igreja foi caindo por terra. O preconceito foi caindo por terra e eu comecei a prestar atenção e tal. Aí eu já comecei a gostar verdadeiramente, não ia mais só para agradar a minha sogra, eu comecei a gostar, comecei a praticar algumas coisas, aquilo que me convinha, eu praticava, e aquilo que eu praticava que me convinha, existia a mudança. Eu lembro que eu trabalhava, eu estava nos Estados Unidos e eu trabalhava como babysitter. E eu não ganhava muito, mas comecei a dar o meu dízimo. Eu lembro que o meu dinheiro rendia
Antes não rendia, o dinheiro voava. Depois que eu comecei a dar o dízimo, o meu dinheiro rendia como pode. Então eu via resultados, aí eu ia para as reuniões já feliz, participava de tudo e tal, mas existiam pecados, existiam coisas que eu segurava, que eu não queria. E eu lembro que uma vez começou a ter um conflito na minha cabeça, assim, né? Porque na minha cabeça eu pensava assim, se eu me batizar é porque eu realmente estou levando a sério, se eu me batizar nas águas é porque realmente eu vou assumir isso aqui, eu vou assumir, vai ser isso aqui e pronto. Então, isso era certo na minha cabeça e eu tinha uma resistência muito grande do batismo nas águas. Eu lembro que uma vez uma obreira chegou para mim e falou assim, Nanda, o que está faltando para você se batizar? Por que você não se batiza nas águas? Aí, aquilo gera um conflito dentro de mim, então eu emburrei a cara para ela e falei assim, eu ainda não estou preparada. E quando eu quiser, não tenta me... Eu fui até abusada, mal educada, até falei assim, não tenta me empurrar não. Mas não era porque... o problema não era o que ela falou, o problema é que o próprio Deus já estava me cobrando, já estava me mostrando, o que está faltando? Por que você está resistindo? E eu não queria. É tipo assim, os pensamentos vinham na minha cabeça, vai lá, e eu não vou, porque tinham coisas que eu não queria abandonar, pecados que eu não queria deixar de fazer. Então, aí teve um dia, olha que interessante, teve um dia que eu estava... Era um domingo de manhã, nunca vou esquecer. E foi distribuída a Santa Ceia. E talvez por eu não entender muito bem, eu pensei assim, bom, eu já tô deixando de fazer tudo de errado, ainda não me batizei, mas eu já decidi parar de fazer muitas coisas erradas, eu parei de fazer isso, parei de fazer aquilo e tudo mais. Aí peguei a Santa Ceia e participei, e tava com o suco e o pão na mão. Só que naquele momento, sabe o momento que você fecha os olhos com os elementos nas mãos e o bispo vai direcionando, o bispo falou assim, e você que tá com o pão, que é o corpo de Cristo, e o suco, que é o sangue de Cristo nas mãos, e você ainda não se batizou nas águas, você vai participar dessa Santa Ceia e se batizar nas águas. Gente, eu lembro até hoje. Eu tava assim com os olhos fechadinhos. Quando ele falou isso, eu abri, arregalei um olhão e falei assim, tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira comigo. Eu fiquei assim, ele tá querendo me enganar, sabe? Eu fiquei assim, ele tá querendo me enganar. Não aceito isso. Ninguém vai me forçar a fazer o que eu não quero. É como se ele estivesse me forçando. Assim, na minha cabeça parecia que ele sabia dos meus conflitos. Mas você sabe, olha como que o Espírito Santo é. Sabe aquelas vezes que o pastor fala coisas na reunião e você pensa que está falando com você? É porque, gente, é Deus tentando te alcançar. É o Espírito Santo tentando levar você a uma transformação. Mas naquele momento eu endureci o meu coração. Eu endureci o coração e eu falei assim, não, ele não vai me obrigar. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o pão e o suco e devolvi lá no altar, coloquei lá no altar. Olha que atrevida, que abusada. Mas você sabe que eu acho que isso contribuiu muito. Eu acho que de uma certa forma, Deus via sinceridade. Porque eu não era falsa, eu não tive vergonha. Eu não fui assim, eu não vou não. Eu podia muito bem falar assim, eu vou participar, tá aqui na minha mão, que vergonha, imagina, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu participo, mas eu não me batizo. Não, eu fui sincera com Deus. Eu fui sincera comigo, eu fui sincera, houve sinceridade, apesar de um coração endurecido. E eu fui, coloquei lá e não participei. Mas aquilo continuou me atribulando, me atazanando, até que eu falei, sabe de uma coisa, meu Deus, eu não vou me entregar pela metade. Eu não posso ficar aqui com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu venho na igreja boazinha, aí quando
coloco o pé no mundo, faço tudo errado, faço o que eu quero. Não, eu tenho que, ou eu me entrego para o mundo, ou eu me entrego para Deus. E foi quando eu decidi me batizar nas águas. Foi quando eu decidi a transformação total. Eu decidi, é tudo ou nada, meu Deus. Ou o Senhor me transforma, ou o Senhor muda a minha vida, ou então é nada. Nada vai acontecer. Então o Senhor tem que... É tipo que coloquei Deus à prova. Mas eu me entreguei. Eu me entreguei. E o meu batismo, no dia do batismo nas águas, eu falei, Deus, apaga o meu passado, joga tudo fora e me faz uma nova pessoa. E quando eu saí das águas, eu sabia que não ia ser um mar de rosas. Eu sabia que eu ia ter que enfrentar a minha carne, as minhas vontades. Eu ia ter que enfrentar o mundo. Porque quando você decide fazer a vontade de Deus, você vai contra a vontade do mundo. O mundo é tudo que é normal para as pessoas que não temem a Deus. Para as pessoas que não temem a Deus, é normal ter sexo antes do casamento. É normal você ficar uma noite com um homem e já dormir com ele. Isso aí para o mundo é normal. Para o mundo é normal a masturbação. Para o mundo é normal você ter sexo com várias pessoas. Isso aí já para o mundo, para as pessoas, já está ficando uma coisa normal. Mas para Deus não é. Para Deus ele nos leva à santidade, a nos santificar, a nos separar de tudo que é ilícito, de tudo que é... Aliás, falar isso para as pessoas que não temem a Deus, que isso é ilícito, que é errado, vão rir da nossa cara. Então eu sabia que eu ia ter que enfrentar aquilo ali. Eu sabia que eu ia ter que enfrentar o meu namorado. Eu ia ter que enfrentar o meu namorado, porque nós dormíamos juntos, fazíamos tudo errado. E agora que eu tinha decidido, e aliás, esse era o pecado que eu não queria abandonar, eu sabia que eu ia ter que enfrentar aquilo ali. Que eu ia ter que bater, não. Eu não vou mais. Eu vou me corrigir, eu vou me acertar. Então, o que acontece? Por que a vida de muitas pessoas não mudam? Amiga, é porque não existe essa entrega total. Enquanto eu não me entreguei totalmente, não existia mudança. Aliás, existia mudanças pequenas, porque eu mudava em pequenas coisas. Mas num todo, uma mudança geral não existia na minha vida. Então, às vezes você fala assim, por que a minha vida não muda? Por que eu estou nessa situação? Eu te pergunto, será que você se entregou totalmente para Deus? Será que você vem na igreja para buscar por um problema? Você vem na igreja para que Deus venha satisfazer os seus desejos, mas você não quer satisfazer os desejos dele, não é verdade? Então como que a sua vida vai mudar? A partir do momento que eu me entreguei de corpo e alma e eu coloquei na minha cabeça, agora minha prioridade é o meu Deus. Minha prioridade agora não é minha família, minha prioridade agora não é meu namorado, minha vida sentimental, minha vida financeira, não. Minha prioridade agora é o meu Deus. Eu vou colocar Ele como prioridade na minha vida. A vontade dEle é prioritária na minha vida. E eu te pergunto, a vontade de Deus tem sido prioridade na sua vida? Você tem buscado saber o que Deus quer de você? Quais as mudanças em você que Ele quer que ocorra? Porque às vezes você vai na igreja e você fica buscando pelo seu marido. Você ouve uma palavra lá, aí você olha pro seu marido, você cutuca ele, tá vendo? Ó, isso aí é pra você. Mas, gente, o que adianta você ficar cutucando o seu marido, ficar olhando pro seu marido, ou pro seu filho, ou pra essa amiga, ou seja quem for, se você não olha pra você mesma? Se você não aceita que você mesma precisa mudar. Quais são as coisas que, poxa vida, tem dado errado? Quais são as coisas, quais são os problemas que você tem se envolvido porque você não tem mudado?
Por que você não muda esse temperamento? Por que você não muda esse gênio? Por que você não muda, não arranca esse pecado da sua vida? Um dia uma mulher falou assim, meu Deus, eu não sei por que eu tô nessa situação e tal. E conversando com ela, uma vida toda errada, dormindo com o namorado, dormindo com outros homens. Poxa vida, gente. Se você vive uma vida errada, como que você quer cobrar de Deus as coisas certas? Como que Ele vai te ajudar se você não ajuda Ele a te ajudar? A nossa transformação, a nossa mudança, somos nós ajudando a Deus a nos ajudar. Olha que interessante. Então, minha amiga, você precisa avaliar. E isso vai ser sempre, eu sempre bato nessa tecla. Essa avaliação nossa sempre precisa ocorrer. Você tem sempre que ficar vendo, poxa, eu fiz isso, poxa, será que foi legal isso que eu fiz? Essa forma que eu respondi a essa pessoa, ela estava errada, mas eu fiquei certa? Eu tô certa? Nosso erro é que nós gostamos de ficar avaliando o erro das pessoas. É tão fácil ver o defeito dos outros, mas os nossos defeitos a gente não quer ver. Os nossos problemas, as coisas internas, nós não queremos olhar. Enquanto que é isso que vai fazer a diferença na sua vida. É isso que vai fazer você mudar. Eu tive que olhar para dentro de mim. Eu lembro que eu tinha uma raiva da minha mãe, tadinha. Eu não entendia a minha mãe, eu tinha muito ódio dela. Ódio mesmo. Meu pai era o meu príncipe, era o meu rei. Mas a minha mãe, eu tinha um ódio dela. Somente quando eu falei para Deus assim, Deus, eu não quero mais sentir esse ódio pela minha mãe. Eu não quero mais sentir isso, eu quero mudar isso dentro de mim. Aí vinha aquela voz, mas ela que provoca, ela que faz essas coisas, ela fica fazendo isso, olha como que ela é, olha. Aí eu falei assim, olha como que é, como são as coisas, olha como é a luta interna. Olha como que é a luta na sua mente. Você não pode aceitar todos os pensamentos. Então, no momento que eu queria mudar, vinha aquele pensamento do diabo falando assim, não muda não, porque é ela que está errada. É ela que tem que mudar. É ela que te provoca. Mas imediatamente eu pensei, não, eu tenho que mudar. Eu que não quero esse sentimento dentro de mim, esse sentimento ruim. Senhor, aí eu comecei a chorar e pedir a Deus, me ajuda a entender por que isso acontece, por que eu sinto desse jeito, por que. Aí, gente, eu comecei a falar com Deus e vinham imagens na minha cabeça. Se coloca no lugar dela, olha como ela foi jovem, mãe não existe, assim, ninguém ensina uma mãe a ser mãe. As mães geralmente têm que ser no instinto e muitas não tiveram. De onde que ela veio? Olha como que foi a criação. Olha o que aconteceu quando você nasceu, porque a minha mãe ficou em coma quase 1 ano. Quando ela teve uma complicação do parto e ela ficou em coma no hospital quase 1 ano. E eu fiquei sendo cuidada por uma tia. Aí o que aconteceu? Desde então, eu tinha uma ligação muito forte com essa tia, mas eu não conseguia me adaptar com a minha mãe. Aí Deus foi mostrando, isso é natural, você tem que entender, olha só, como que ela se sentiu com um filho que ela tanto queria, que ela quase morreu por aquele filho, sendo rejeitada. De repente ela não soube, gente. O Espírito Santo, ele me deu olhos de misericórdia para com a minha mãe. Eu comecei a entender que ela era jovem, ela era bonita, e depois ela ficou com marcas na barriga. E ele foi me levando a me colocar no lugar dela e entender tudo que ela passou. E eu lembro daquele dia que eu escrevi uma carta para minha mãe. Eu liguei para ela falando, mãezinha, me perdoa. Me perdoa. Ai, gente, foi tão lindo. Lindo, 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 lindo. E essa transformação só aconteceu por causa do Espírito Santo. Quando eu olhei para dentro de mim, eu não olhei para os defeitos da minha mãe, eu não olhei para os erros dela, eu olhei para mim.
Eu me coloquei no lugar dela. E tudo isso foi o próprio Espírito Santo me guiando. Como que eu ia fazer? E naquele dia, eu me livrei de toda a amargura que eu tinha contra ela. Eu me livrei de toda a raiva. Muito pelo contrário. Eu comecei a admirá-la, gente. Você vê que transformação? Olha a transformação que o Espírito Santo faz na mente, na cabeça, na vida de uma pessoa, quando ela se entrega totalmente. Em vez de odiar a minha mãe de um momento para o outro, eu comecei a admirá-la. Eu falei assim, meu Deus, olha o que ela passou. Ela só tinha 21 anos. Ela saiu do hospital careca, ela não tinha cabelo. E ela tinha um cabelo longo, lindo. Ela saiu cheia de marcas na barriga, inchada por causa dos antibióticos. Eu via pelas fotos. E Deus foi mostrando tudo, parecia um filme na minha cabeça, sabe? Ele foi me mostrando, olha só, tudo que ela passou por você. E olha, ela não estava preparada para uma rejeição. Então eu comecei a entender, e depois vieram as dificuldades, e dificuldade no casamento. E você sabe que como eu era muito apegada com meu pai, ela provavelmente devia ficar com raiva, devia ficar triste, porque eu não era assim com ela. E afinal de contas foi ela que quase morreu por causa de mim. Aí eu comecei a ver, poxa, todos os anos que eu desprezava ela para ficar com meu pai, que eu queria ele, não queria ela na hora do choro. Imagina quanta dor. Então, como que eu podia continuar odiando uma mulher de fibra como ela? Você vê? Isso é o trabalho do Espírito Santo, minha amiga. Ele faz essa transformação dentro da gente. Ele muda o que é ruim, passa a ser bom. Olha só, naquele dia, de uma oração, de um momento que eu tive com Deus, eu saí mais leve, com vontade de abraçar, de beijar minha mãe, de recuperar os anos perdidos. E depois disso, o nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Mas agora eu te pergunto, imagina se eu não estivesse na igreja, se eu não tivesse vindo para Jesus, como que teria sido o nosso relacionamento? Será que eu ia ter entendido? Eu acho que não. Eu nunca iria parar para me colocar no lugar dela. Porque quando nós somos carne, nós vivemos no instinto da carne. E o instinto da carne é sempre apontar o erro nos outros. O instinto da carne não é ver o nosso erro. Essa é a direção de Deus. Você olhar para você e não olhar para os outros. Você se livrar de uma mágoa, você se livrar de um trauma do passado, como nós falamos ontem. Quem que ensina isso? Somente o Senhor Jesus. Você viu através do exemplo de Raabe, que era uma prostituta. E olha, Deus fez dela uma princesa, uma mulher linda, que gerou, através dela, foram gerados, ela estava na genealogia do Senhor Jesus. Então você vê como que Ele é maravilhoso, como que Ele transforma. E Ele também quer transformar você. De repente o que está faltando é essa entrega sua. É você entregar o seu eu, as suas vontades. E eu sei que não é fácil, foi uma luta, foi uma guerra para mim. Eu não queria entregar, eu não queria me enxergar, eu não queria ver que a errada era eu. Eu queria culpar as pessoas pelos meus problemas, eu queria culpar a minha mãe pelas minhas derrotas. Eu queria tudo colocar a culpa nela, sabe? Olha, minha vida não vai para frente porque a minha mãe não foi mãe. Mas na verdade, a culpa, se a nossa vida não está indo do jeito que tem que ir, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Porque ninguém toma decisões por nós. Quem toma as decisões somos nós. Deus não toma, Deus não tem culpa da nossa situação, porque as decisões são tomadas. Ele nos deu o livre-arbítrio. A decisão final, Ele nos deu. Ele não tira a decisão de você. Então é por isso que você tem que decidir pela transformação. Você tem que decidir colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Se a sua vida não está do jeito que você quer, é porque você não tem colocado. E se você tem colocado e sua vida ainda não está do jeito, você está chegando lá. Você já vê a mudança.
porque a minha vida não chegou do jeito que eu queria, e aliás, ainda nem tá, até hoje eu busco mais, né? Mas não foi de uma hora para outra, a transformação ela vai ocorrendo, mas aquelas coisas pesadas, sabe? Aquele peso que eu carregava, o peso de amargura, o peso de ver muitos defeitos nas pessoas, esses pesos o Senhor Jesus tirou dos meus ombros. Ele me ajudou. Aliás, Ele não tirou sozinho. Ele me ajudou, Ele me guiou. Ele me guiou através da palavra dEle. Porque tudo que eu preciso saber para uma transformação, uma mudança, está na palavra dEle. Então, minha amiga, se você também quer essa transformação, você quer se livrar de pesos, você quer uma mudança verdadeira na sua vida, começa a analisar. Começa a ver, compara, eu tenho feito a vontade de Deus ou a minha vontade na minha vida? Se você tem feito, se você está acertando as suas veredas, os seus caminhos, então você pode ter certeza. Talvez agora não esteja ainda do jeito que você quer, mas você pode ter certeza que você vai arrebentar. Você que está no caminho certo, você que tem o temor, você que está buscando, meu Deus, eu quero me consertar, eu quero viver direitinho, eu quero fazer a tua vontade. Você que tem esse temor, você pode ter certeza, minha amiga, seja qual for o seu passado, passado de abuso, passado de trauma, passado de traição, passado de seja o que for, prostituição. Se você estivesse endireitando, se você estivesse entregando para Ele, se transformando, olhando para dentro de você e buscando a vontade dEle, você vai arrebentar, você vai ser muito feliz. Não importa o que aconteça, os problemas virão, porque vêm, mas você vai vencer todos eles, porque Ele é contigo. Ele vai ser contigo todos os dias. Então, minha amiga, se você vê que você não tem feito isso ainda, não perde tempo. Começa a mudar. Muda você. Para de ficar exigindo mudança no seu marido, mudança no seu filho, mudança. Muda você. Muda você. Investe em você com Deus. Que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Essa palavra é demais. Ela me acordou também. Ficamos por aqui hoje. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau. So be still.